Dando continuidade ao nosso diálogo, estamos aqui, Marcos Arruda e eu, Ivo Poleto, para dar um passo que é longo, muito longo. Imaginem, agora cada um, imagine-se dando um mergulho para trás na história toda em 4 bilhões de anos. 4 bilhões de anos. Quer dizer, nós estamos aqui agora, mas na verdade, se não houvesse esse longo processo criativo da própria Terra, nós não poderíamos estar aqui. Então, nós vamos procurar perceber como se deu esse longo caminho da Terra para criar os biomas como espaços vivos e espaços fontes de vida em que nós mesmos, os seres humanos, passamos a viver em determinado momento da história da própria Terra. Marcos, você que inclusive teve a oportunidade de estudar um pouco mais e pesquisar isso, né, nessa dimensão, então coloca um pouco mais para nós essa história da Terra. Bem, a importância que tem a gente fazer esse avanço para dentro da história da Terra é que no nosso curso a gente não vai ver a pessoa humana e a sociedade humanas isoladas de contextos maiores, né, que são envolventes da nossa existência. Então, a história da Terra é que situa o aparecimento dos biomas, né? E essa história da Terra, ela tem essa longura em termos de espaço e de tempo. No início da história da Terra, em torno de 4,6 bilhões de anos atrás, né, aconteceu, segundo as teorias mais prováveis, uma explosão grande. Aí a pergunta que está sem resposta é de quê? Não é? A partir de quê? O que vinha antes? Ainda não dá para chegar a qualquer aproximação de resposta disso. Mas essa explosão de uma matéria extremamente densa foi expandindo cada vez mais e se modificando num movimento contínuo, né, talvez perpétuo, que vai fazendo aparecer formas de organização da matéria cada vez mais complexas. Então essa é uma lei, uma das leis da evolução da própria Terra e da matéria, é ela caminhar num sentido de crescente complexificação, né? A segunda lei que parece que aconteceu, e há um grande debate em torno dessa questão, como apareceu e por que apareceu essa evolução e esse movimento, é no sentido de cada vez mais formas de inorgânicas para orgânicas, de não vivas no sentido que nós conhecemos para formas vivas. Então, é como se a evolução tenha apontado num sentido do aparecimento da vida. E da vida a gente chega através da crescente complexificação, isto é, partindo de átomos para moléculas, que são átomos reunidos de diferentes formas, formando substâncias, e essas substâncias formando células, então organismos unicelulares que se reúnem e formam organismos multicelulares, e daí se complexifica até aparecerem os animais e depois os seres humanos. Então, aqui na história da Terra, a gente tem algumas eras que marcam essa história, né? A primeira parte vai até o começo da era arqueana, ou pré-cambriana, que foi em torno de 3,8 bilhões de anos. Nesse momento, a Terra se resfriou, né, e formou um grande continente mergulhado no meio de um imenso oceano. A Terra era 70% água e 30% continente, matéria,
sólida. E essa realidade evoluiu até chegar ao que a gente chama do Proterozoico, que é a era dos primeiros animais, os animais mais antigos, próteros, os primeiros animais em grego. E quem eram eles? Eram algas muito simples ainda, mas as primeiras algas que estão vivas até hoje, né, se chamam spirulina e clorela, duas algas que até hoje a gente produz, inclusive intencionalmente, porque elas carregam uma riqueza nutricional fantástica, né, que devia estar na nutrição humana, mas só ainda falta fazer esse trabalho educativo. E daí a gente entra até o Cambriano. O Cambriano já é no período Paleozoico, das antigas formas de vida, onde a gente tem o aparecimento dos moluscos e depois dos peixes. Isso na faixa dos 500 milhões de anos atrás. Foi aí que apareceram os primeiros animais. E esses animais foram evoluindo para o aparecimento aqui das plantas, primeiro no oceano e depois as primeiras plantas terrestres que aparecem no meio do Paleozoico, né? E aí no período dos 400 milhões de anos atrás. O fim do período Paleozoico já tem os primeiros anfíbios e répteis. Isso aí na faixa dos 360, 280 milhões de anos atrás. Quando se conclui o Paleozoico, no período Permiano, nós temos uma descontinuidade nessa evolução e os répteis, então, começam a dar lugar a um crescimento físico muito grande e aparecem, então, os dinossauros aí pelos anos 245 milhões de anos atrás. É o começo da era Mesozoica, né? E esses dinossauros duram vários milhões de anos até o aparecimento dos primeiros mamíferos em uma pequena forma de vida mais menor e predada pelos próprios dinossauros, mas que já tinha uma complexidade maior do que os répteis, porque se reproduziam de outras maneiras, não é? Então o nome mamíferos vem de elas terem a capacidade de dar leite para as suas crias, e isso vai evoluindo aí pelos 208 milhões de anos até o fim do Mesozoico, que é o Cretáceo, o período Cretáceo, quando há uma enorme revolução geológica, né? Acredita-se que tenha caído um grande meteoro que provocou então uma perfuração na crosta da Terra e o planeta ficou envolvido por uma enorme camada de poeira que apagou a luz do Sol bastante e matou a maior parte das espécies existentes nesse período Cretáceo. De modo que quando começa o Cenozoico, que é a era das formas novas de vida, Cenozoico, aí pelos anos 66, 60 milhões de anos atrás, desaparecem os grandes dinossauros e aparece então a predominância cada vez maior dos mamíferos. E com a evolução dos mamíferos, nós vamos dos 60 milhões de anos. Aí é importante mencionar que nessa transição do Cretáceo para o Cenozoico, a nova era, nós temos a quebra do grande continente global chamado Pangeia, né, que é a Terra toda unida,
Então esse continente se rompe e começa uma migração dos continentes para se espalharem. E esse espalhamento faz com que a gente chegue até a forma de continentes que nós temos hoje. Mas observando que o movimento dos continentes continua, né? E aí nós vamos ver isso no material que a gente está produzindo, escrito. Isso que eu estou dizendo brevemente para vocês vai estar nesse material, na forma de quadros e um pouco de texto, e vocês vão poder estudar isso com mais detalhe, né? Mas o interessante, então, é ver que esses continentes já foram desenvolvendo formas diferentes de vida, biomas diferentes, né, conforme o clima, conforme a latitude, etc., de modo que nós fomos chegando cada vez mais perto dos 5 milhões de anos atrás, que é quando aparecem as primeiras formas que a gente chama de hominídeos, que são formas de vida mamíferos e que já estão ameaçando, dando primeiros sinais do aparecimento de espécies que vão desembocar no ser humano. O ser humano a gente situa mais ou menos a 1.600.000 anos atrás. Aparecem as primeiras formas de Homo, né, para depois chegarem ao Homo sapiens e depois ao Homo sapiens sapiens, que são definições de família, gênero e espécie diferentes, né, na árvore da vida. Então, para completar, eu queria só apontar para esse ponto importante, né? Há um grande debate se essa evolução que deu em seres ultracomplexos, que são os seres humanos, antecipados pelos primatas, né? Se ela aconteceu por acaso ou se há uma inteligência por detrás disso que fez com que milhões de probabilidades fossem dando naquela que foi gerar a vida, e depois a vida consciente, e depois a vida consciente reflexiva, né? E a visão que um grande cientista, que também foi um místico e um padre jesuíta, por acaso, ele era geólogo, né? E ele se chama Pierre Teilhard de Chardin, e pelas teorias que ele desenvolveu, ele foi punido e teve que se exilar na China durante 30 anos, continuando as pesquisas e os escritos deles, que não eram publicados, eram censurados. Ele desenvolveu essa visão, né? Não há conflito entre o que a Bíblia conta de forma figurativa e o que a gente sabe hoje pela ciência. O que acontece é que a matéria foi movida a evoluir por uma força interior nela, que ele chama de estofo da matéria. É um estofo espiritual, não material, né, e que dá sentido à evolução. E esse sentido foi na direção, no sentido de uma crescente complexificação, de uma crescente personalização, que é a formação de indivíduos cada vez mais únicos, até chegar nos seres humanos. Cada pessoa é ser humano e ao mesmo tempo é única, não se reproduz igual, nem quando são gêmeos. Crescente socialização, quer dizer, vivendo cada vez mais em comunidades, sendo cada um dependente de dois seres anteriores a eles, já formando um núcleo social de 3, não é? Pai, mãe, filho, né? Crescente espiritualização, até a gente ser capaz de se comunicar com linguagens. A linguagem já é uma dimensão espiritual do nosso ser. E o Teilhard ainda acrescenta um quarto elemento evolutivo, que é a crescente amorização, que é a criação de seres
amorosos, isto é, que acolhem a diferença, respeitando o diferente que tem o outro e procurando o que nós podemos ter a mais se unimos às nossas diferenças de forma complementar. Isso é o que na biologia a gente chama de amor. Vejam só, amigas e amigos, como é importante a gente fazer esse mergulho. Na verdade, olhando para nós mesmos, isso significa reconhecer que a terra, que nós chamamos Mãe Terra, Pachamama, dizem os indígenas, ela teve uma paciência enorme e um amor enorme de ir fazendo esse longo caminho para poder criar as condições para nós existirmos. Então eu acho que é um momento de não só entender essas palavras, esses conceitos, essas datas, mas a gente se sentir dentro de um longo processo. Eu sempre lembro um amigo nosso que dizia que ele tinha certeza de que ele tinha pelo menos 4 bilhões de anos. Por quê? Por que ele dizia isso? Porque se eu tenho os elementos que me permitem estar vivo, é porque houve toda essa história evolutiva até chegar a ter a possibilidade de eu estar existindo aqui. Sem descontinuidades. Sem descontinuidades. Isso que é uma coisa maravilhosa. E se a gente coloca a presença, inclusive, do Espírito de Deus, como faz o Teilhard de Chardin, nesse processo, de novo, o reconhecimento de que Deus nos ama muito. Por quê? Porque ele esteve presente junto com a Terra nesse processo longo para poder criar espaços vivos, espaços onde fosse possível, inclusive, essa geração múltipla de formas de vida, que se dá nos biomas. Quer dizer, se separaram os continentes, mas dentro dos continentes você tem espaços diferentes de vida, que são os nossos biomas. Na etapa próxima que nós vamos fazer nesse diálogo, nós vamos trabalhar justamente mais em torno destes biomas, como espaços vivos e fontes de vida que a Terra criou e que os seres humanos encontraram relativamente pronta, como se fossem jardins em que eles pudessem viver. O sol que brilha todo dia exibe os dentes da alegria.